Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Tome chuva, hein? Capítulo 6. Versículo 5. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Uma lei invocada, ele chega de bicicleta e guarda-chuva. Muito bem, tá certo. Glória a Deus. Vamos ler, né? Ele diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Até aí. Senhor, nós te apresentamos a nossa vida aqui mais uma vez. Guarda o nosso coração, os nossos ouvidos, para que recebamos a tua palavra. Espírito Santo, me ajuda a pregar, a ensinar, a exortar se for preciso, mas que o Senhor venha me dar iluminação, inspiração e revelação da tua palavra neste momento. Fica conosco, no nome de Jesus. É o que nós te oramos e te pedimos e te agradecemos. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Hoje nós vamos para a preleção 4 do nosso estudo. Nós vamos falar sobre as Escrituras e a oração. Peguei como texto base esse texto aqui, de Mateus 6, versículo 5, porque ele fala muito a respeito de oração. Você observa que o versículo 5, pelo menos na minha tradução, na versão que eu uso, que aqui é a Almeida atualizada, no versículo 5 diz: E quando orardes. No versículo 6 diz: Tu, porém, quando orares. No versículo 7 diz: E orando. Então, é um texto que vai falar sobre oração, pelo menos até o versículo 15 aí. Mas veja bem, um crente que não ora é uma contradição de termos. Tal como um aborto, uma criança é uma criança morta, assim também é o crente professo que não ora, porque ele está destituído da sua vida espiritual. A oração, ela é como que a respiração da nova natureza dos santos. Do mesmo modo que a palavra, ela é alimento para nós. A palavra de Deus para nós é alimento. A oração, ela é oxigênio. Quando o Senhor quis assegurar o seu discípulo Ananias, que ele ia buscar Paulo ou Saulo de Tarso, que era de Damasco, ele dá um sinal para ele, de que de fato ele verdadeiramente teria se convertido. Ele disse: Tu vai para uma rua chamada direita, que Deus não manda ninguém para a esquerda, né? Não para a direita, não manda ninguém para a rua errada. Ele diz: vai na rua chamada direita. E tem um homem que o nome dele é Judas, não é o traidor não, esse aí já tinha papocado, fazia tempo. Mas lá está hospedado um homem chamado Saulo. E o sinal que ele dá é que ele está orando. Glória a Deus. Isso está em Atos 9 e versículo 11. Então o sinal que ele dá de que realmente ele se converteu é que ele estava orando. Deus, ele não possui filhos mudos em sua família não regenerada. Estou falando
da questão espiritual. Pessoa que não fala com Deus, não desenvolve um relacionamento com Deus, porque não existirá um relacionamento sem diálogo. Você não conheceu o seu esposo, você que é casado, ou o seu esposo, você não casou com ele só na linguagem de sinal, sem falar. Não, você teve que desenvolver um relacionamento através da conversa. Então a oração é isto, falar com Deus. Em Lucas 18, no versículo 7, a Bíblia diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Ele está dizendo que Deus, Ele faz justiça aos seus filhos que o clamam, ou seja, que oram, que suplicam. E embora pareça demorado, mas Ele escuta e faz justiça para defender aqueles que clamam a Ele. Então, os escolhidos, de fato, eles clamam ao Senhor, e eles não meramente rezam, né? Porque há uma diferença da oração e da reza. Orar não é rezar. Orar significa repetir. Aquele negócio mecanizado, a pessoa já sabe o que é que vai falar, né? Minha avó é que sentava assim na beira da cama, a gente só viu os cochichados dela com o texto. Que é isso? Aquele negócio repetitivo, repetir 400 vezes a mesma coisa. Não, a oração, ela é espontânea, ela vem do coração, ela vem da necessidade. Aleluia. A Bíblia diz que nosso manual de oração é a palavra de Deus. Nós temos que ir de acordo com a palavra. E na palavra nos é requerido, em Judas, versículo 20, porque não tem capítulo, o capítulo é único, diz que nós devemos orar no Espírito Santo. Nós devemos orar em quê? No Espírito Santo. Então, na proporção em que nós entesouramos a palavra, em que nós guardamos a palavra em nossos corações, e na medida em que ela limpar, amoldar e regulamentar nosso homem interior, assim também as nossas orações, elas vão ser aceitáveis aos olhos de Deus. Então, se debaixo da bênção do Espírito Santo, nossos estudos da Bíblia não nos estão convencendo de que não orar é pecado, e nem nos estão revelando o papel que a oração deveria ocupar em nossas vidas diárias, para que dediquemos mais tempo real a nos abrigarmos no lugar secreto do Altíssimo, então não somente o tempo que nós estamos gastando com a Bíblia é mesmo que nada, ou tem contribuído muito pouco para o enriquecimento da nossa alma, mas também o propósito ou o próprio crescimento que nós tivemos adquiridos com a letra das Escrituras contribuirá para a nossa própria condenação naquele dia vindouro. Observe isto, como isso é sério. Há pessoas que lêem muito a Bíblia, mas elas não oram. Em contrapartida, tem pessoas que oram muito, mas não lêem a Bíblia. Perguntaram até a W. Tozer qual era o mais importante, ler a Bíblia ou orar. Ele disse assim: qual é a asa mais importante para o pássaro, a direita ou a esquerda? As duas. Porque se tiver uma asa quebrada, ele vai até bater a asa, mas sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. E vai rodar, e não vai sair do lugar. Então muita gente está rodando, porque está lhes faltando uma vida de oração, ou está lhes faltando uma vida de profundidade, de alimentação das Escrituras. E sem a Escritura não vai ter alimento e sustentação. Sem a oração não vai ter vitória, não vai ter resposta de Deus e não vai ter intimidade e relacionamento com Ele. Os irmãos estão me entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Tiago diz, no capítulo 1, versículo 22, o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, dada esta introdução, nós vamos entrar agora nos pontos importantes aqui, que vai nos levar
a entender melhor o que eu estou tentando repassar-lhes sobre este tema, as Escrituras e a oração. Nós vamos salientar aqui 7 critérios a respeito deste assunto. Quem vem comigo, dá um glória a Deus aí. Vamos lá, vamos estudar a palavra. Primeira coisa, primeiro lugar, nós tiramos proveito das Escrituras quando somos levados a perceber a importância profunda da oração. Diga comigo, eu tiro proveito das Escrituras quando eu sou levado a perceber a importância profunda da oração. É de temer-se o fato de que muitos não têm qualquer convicção formada de que uma definida vida de oração é absolutamente essencial para andarmos e comungarmos diariamente com Deus. Tal como é essencial que sejamos libertados do poder do pecado no íntimo, das seduções do mundo e dos assédios de Satanás. O nosso Salvador, o nosso Jesus, ele viveu uma vida muito atarefada. Se você pegar no capítulo 1 só de Marcos, iniciando o ministério dele, tem ali quase que 24 horas Jesus trabalhando em seu ministério. Porque de manhã ele chega a meio-dia ele vai para a sogra de Pedro e cura ela. De tarde ele já vai para outro lugar. Depois, escuro, ele está orando de madrugada. Quando ele está orando em um local deserto, Pedro chega e diz: mestre, todos te procuram. Aí ele diz assim: pois vamos ali comigo, que ainda tem muitas aldeias para me pregar o reino de Deus. Então é quase que 24 horas ele pregando, de manhã, de tarde, meio-dia à tarde e à noite. Mas ninguém era mais atarefado do que ele. No entanto, ninguém encontrava mais tempo do que ele para orar. Jesus estava no meio da multidão, a multidão cercava ele, ele tinha que fugir. Ele estava lá fazendo milagres, maravilhas, pregando, mas ele fugia, se isolava da multidão. Por mais que ele estivesse atarefado, ele arranjava um tempo para orar. E se verdadeiramente, irmãos, nós anelarmos por ser intercessores perante Deus e usarmos o nosso tempo disponível, Deus vai pôr as coisas em ordem, de tal ordem que vai nos sobrar mais tempo para buscá-lo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, a falta de convicção positiva sobre a profunda importância da oração se evidencia claramente na vida coletiva dos crentes professos. Deus declarou em toda clareza: a minha casa será chamada casa de quê? De oração. Observe, a gente louva, é bênção, mas a Bíblia não diz que é chamado casa de cânticos. A gente prega, e é bom, porque é necessário para a igreja, mas a Bíblia não diz casa de pregação. Mas ele dá uma importância, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Irmãos, nós podemos fazer nas igrejas, por aí, pode-se fazer em geral, modo geral, não só aqui, mas pode-se fazer conferências bíblicas, pode-se fazer campanhas evangelísticas, louvorzão, tal, mas tudo isso vai se tornar vazio se a vida de oração das igrejas não forem fortalecidas. Quando o Espírito Santo aplica poderosamente aos nossos corações palavras como vigiai e orai para que não entre em tentação, Jesus falou isso em Marcos 14, 38. Também Colossenses 4:2, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses também fala sobre isso, que diz assim: perseverai na oração, vigiando com ação de graças. Então, aí é que nós estamos e vamos nos beneficiar com os nossos estudos das Escrituras, porque eu me beneficio do estudo da palavra quando eu percebo que orar profundamente é uma bênção para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, segundo lugar, nós tiramos proveitos das Escrituras
quando nós somos levados a sentir que nós não sabemos como orar. Já pensou isso? Diga comigo assim: eu tiro proveito das Escrituras quando eu sou levado a sentir que eu não sei como orar. Ah, pastor, não, mas eu sei orar. Será que sabe mesmo? Abra aí a Bíblia aí agora, eu vou precisar da ajuda aqui do Diácono Júnior. E a sua também, né? Nosso data show está ainda um mistério aí. Ajeita, depois fica ruim. Mas acompanhe na sua Bíblia, Romanos 8 e 26. Olha o que diz. Romanos 8, 26. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Aleluia. Tiraram aí da Bíblia? Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Observe, nós devemos observar que essa afirmação aqui, ela é humilhante para a nossa carne. E ela não diz respeito apenas aos homens geral. Ela dirige aqui particularmente aos crentes, aos santos de Deus. Porque entre os quais até o próprio apóstolo, ele não hesitou em incluir a si próprio. Ele diz: não sabemos pedir, aqui em outra tradução diz, não sabemos orar como convém. O crente, ele não pode orar, irmão, sem a aptidão diretamente dada por quem? Pelo Espírito Santo. Porque às vezes a gente vai orar e o Espírito Santo, ele pega as nossas palavras e aperfeiçoa para chegar até Deus. Ah, Senhor, ele está falando isso, mas eu queria te falar isso aqui. E às vezes quando não tem nem palavra, a gente só chora. Quando a luta está grande, só geme e chora. E o Espírito Santo pega o gemido, as dores, as lágrimas, transforma em palavras e entrega a Deus. Aleluia. A oração verdadeira, irmão, é uma necessidade sentida, despertada em nós pelo Espírito Santo. Porquanto pedimos a Deus em nome de Cristo aquilo que está de conformidade com a sua santa vontade. Veja aí 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Quem está aí, dá só um aleluia aí. Glória a Jesus. 1 João 5 e 14. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta. Fica lá já perto de Apocalipse, final da Bíblia. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Glória a Deus. Então observe isto comigo. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Porque, por outro lado, pedir qualquer coisa que não seja de acordo com a vontade de Deus não é oração. É presunção. A vontade de Deus, ela é revelada e conhecida aonde? Através da palavra de Deus. As Escrituras frequentemente enumeram princípios que exigem um contínuo exercício do coração, bem como a ajuda divina para que nos seja mostrada a sua aplicação a diferentes casos e circunstâncias. Portanto, estamos realmente tirando proveito das Escrituras quando nos é ensinada a nossa profunda necessidade de clamar como os discípulos clamaram em Lucas capítulo 11 e versículo 1: Senhor, ensina-nos a orar. Temos que ter essa prioridade em nossa vida. Eles não pediram os discípulos não pediram a Jesus para ensinar eles a cantar. Não. Eles não pediram a Jesus para que ensinasse eles a pregar. Não. Eles pediram uma coisa: Senhor, ensina-nos a orar.
Porque através da oração vem a unção, vem a graça, vem os dons para louvar, para pregar, para evangelizar, aleluia. Ensina-nos a orar. Então este é que realmente nós somos constrangidos a pedir dele o espírito de oração, o espírito de súplicas. Martinho Lutero disse que se ele não orar pelo menos 1 hora por dia, se ele não orasse pelo menos 1 hora por dia, Satanás tinha vitória o dia todo. Hudson Taylor disse que durante, não sei se 36 anos que ele passou na China, nunca o sol nasceu na China sem antes ver ele de joelhos todas as manhãs orando. Glória a Deus. Terceiro lugar, beneficiamos-nos de nossos estudos bíblicos quando ficamos conscientes da necessidade que temos da ajuda do Espírito Santo. Diga comigo, eu me beneficio dos meus estudos bíblicos quando eu fico consciente da necessidade que eu tenho da ajuda, do auxílio do Espírito Santo. Glória a Deus. Em primeiro lugar, para que ele nos torne conhecida as nossas autênticas necessidades. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo em primeiro lugar, para que o Espírito Santo torne conhecida as nossas autênticas necessidades. Deus quer que nós nos submetamos à sua vontade. Ou de que modo poderemos ser santificados? Se nós não nos submetemos à vontade de Deus, irmão, nós não teremos santificação em nossa vida. Nessas aflições, fazendo-as redundar em nosso bem interno, a sabedoria celestial se torna necessária para ensinar-nos a orar acerca das nossas necessidades temporais, de conformidade com a mente de Deus. Nós podemos orar com sanção bíblica pelas coisas temporais. Nós devemos orar por elas. Mas porque você vai ver que em Mateus 6:11, Jesus disse o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele fala aí da nossa necessidade, uma necessidade temporal. Só que quando chega em Mateus 6:33, ele diz o quê? Ele fala da prioridade. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então as realidades celestiais e eternas, como Colossenses 3:1 diz, buscai as coisas que são do alto, é que devem ser procuradas primeiramente, e principalmente por serem de muito maior importância do que as coisas de valor meramente temporal. Então nós devemos primeiro buscar o reino de Deus, depois buscarmos alguma coisa para nós mesmos. Então, ao pedirmos as coisas materiais da parte de Deus, nós não devemos fazê-lo a fim de obter satisfação própria, e sim como ajuda que nos permita agradar melhor ao Senhor. Nós temos desejos internos, nós temos desejos internos, também temos desejos externos. E o conhecimento que temos de nós mesmos, através da consciência, é tão obscuro e confuso, que a parte do auxílio do Espírito Santo, de forma alguma seremos capazes de descobrir a verdadeira fonte de purificações. Então nós precisamos do auxílio dele. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Davi, ele não se satisfez somente em confessar todas as transgressões conhecidas no seu pecado original, nem ainda em reconhecer que ninguém poderia compreender os seus erros próprios em razão do que almejava ser purgado de suas falhas ocultas, mas também ele implorou a Deus que levasse a efeito a sondagem profunda do seu coração, para que desvendasse o que havia de errado ali. Ele pede para Deus purificar ele. Depois ele pede para Deus sondar o coração dele, para saber se havia algum caminho mal. Aí nós observamos que Davi também, ele clama ao Senhor, e ele requer
Ele vê que Deus requer, antes de tudo, a verdade no íntimo, no coração. E em face do trecho de 1 Coríntios 2, 10 a 12, nós devemos buscar de maneira bem definida a ajuda do Espírito Santo, a fim de podermos orar de tal modo aceitável de Deus. Abra aí 1 Coríntios 2, 10 a 12. Glória a Deus. 1 Coríntios 2, 10 a 12. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Glória Porque a Deus. qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Glória a Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha que texto tremendo. Então ele está dizendo que a ajuda do Espírito Santo é essencial, a fim de que as nossas orações se tornem aceitáveis diante de Deus. Paulo diz assim, que o Espírito Santo, ele nos ajuda. O Espírito Santo, ele coopera conosco. Ele ajuda a levar as nossas cargas. E também ele nos ajuda a orar e a entender a mente de Deus, a entender a vontade de Deus, porque ele prescruta até as profundezas de Deus. E Paulo, ele traz uma diferença entre o crente espiritual e o crente carnal, o homem natural. O homem natural e o homem espiritual. Porque o homem natural, ele entende apenas das coisas da carne. Mas o homem espiritual, ele entende das coisas do Espírito, porque o Espírito está nele, habitando nele, guiando ele, mostrando a ele. Nasceu do Espírito, ele vive pelo Espírito, é direcionado pelo Espírito, revestido pelo Espírito, transformado pelo Espírito, regenerado pelo Espírito. Quarto lugar, extraímos benefícios das Escrituras quando o Espírito Santo nos ensina a correta finalidade da oração. Diga comigo, eu extraio benefício das Escrituras quando o Espírito Santo me ensina a correta finalidade da oração. Deus determinou a ordenança da oração com pelo menos um desígnio tríplice. Primeiro, para que o grande Deus triuno seja honrado, já que a oração, ela é um ato de adoração. A prestação de uma homenagem a Deus Rei como doador, em nome do Filho, o único por intermédio de quem nos aproximamos dele, devido ao poder impulsionador e orientador do Espírito Santo. Então a oração, ela é uma adoração, é uma homenagem. Adorar significa prestar homenagem, prestar louvores. E nós oramos a Deus, adoramos a Deus através da oração, por intermédio do Filho, com a ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus. Segundo, para humilhar os nossos corações, já que a oração, ela foi determinada a levar-nos a uma posição de dependência, para que quem em nós se desenvolva o senso de incapacidade, reconhecendo que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós dependemos da sua caridade por tudo quanto somos e temos. Então, quando você vai orar a Deus, além de você adorar, você vai também se humilhar. Porque você vai orar, orar é pedir. A Bíblia diz que nós devemos orar, nos humilhar, né? Se o meu povo orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, aí eu ouvirei dos céus. Então orar é pedir também. Quando você pede, automaticamente você está se humilhando, porque pedir é uma humilhação. Rapaz, pede aí a fulana, eu vou me humilhar? Não, vou não.
E às vezes o orgulho é que manda mais. Mas a oração, ela coloca o nosso orgulho lá embaixo. Porque nós vamos nos ajoelhar. Nós vamos nos prostrar. Nós vamos nos derramar. Nós vamos expor a nossa necessidade. Então, até que o Espírito Santo nos tome pela sua mão, remova de nós o orgulho e dê a Deus o lugar que a Ele compete em nossos corações e em nossos pensamentos. Aí quando você está orando, o Espírito Santo lhe ajuda, ele pega pela sua mão e leva você até o trono de Deus. Aleluia. Terceiro, a oração também, como meio pelo que obtenhamos para nós mesmos as coisas boas que pedimos. Uma das principais razões pelas quais tantas de nossas orações ficam sem resposta é que nós temos algumas finalidades errôneas e indignas em mira. Jesus diz assim, pedi e dá-se-vos-á, Mateus 7,7. No entanto, Tiago ensina a respeito de certos homens. Lá em Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Porque vocês pedem mal. Para quê? Para esbanjardes os vossos prazeres. Orem em prol de qualquer coisa. Orar em prol de qualquer coisa, mas não expressamente para a finalidade designadas por Deus, é pedir mal. Tem pessoas que pedem muitas coisas, mas quando essas coisas chegam, eles não glorificam a Deus com as coisas que chegaram para aí. Então você orar para receber algo que não vai glorificar a Deus, você está orando mal. E o pior é que tem gente que pensa que a resposta é só sim. Não também é resposta. Só que às vezes nós somos como crianças imaturas, como os nossos filhos, que eles não entendem o que é não. Eu quero comer isso, não tem. Eu quero, não tem, não entende, não quero. Começa a gritar. Porque não entende que não, que a resposta é não e pronto, ponto final. E às vezes a gente quer pedir as coisas para os nossos próprios deleites, não para glorificar a Deus, e nós não recebemos, irmão. E portanto pedir sem propósito algum, a menos que o Espírito Santo refreie a natureza carnal que há em nós, nossos próprios afetos naturais insubmissos em nossas súplicas, e estas vão se tornar vãs. Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Mas eu quero assim um carro novo. Para quê? Não, porque quero levar minha família para passear. Que dia? Um final de semana. Aí vai-se embora. Aí começa a faltar cor por causa de um carro, ganhou. Não glorifica a Deus. Eu quero um emprego, para quê? Não, porque eu estou pensando em comprar muita coisa para mim. Roupa, sapato de marca. Olha aí como é chique. O bicho vai se garantir mesmo. Vai igual o João, se exalte não, pá. Que oferta já deu para Deus? Já tirou a parte de Deus como prioridade? Está sendo fiel a Deus? Aí Deus dá só para ver o teste. Aí depois Deus tira. Não me glorificou, não glorificou a Deus. Pediu mal. Então nós devemos saber muito bem o que é que nós estamos pedindo. Se é para nossos próprios deleites. Quem está falando não sou eu não, quem fala é Tiago, é a palavra aqui, para esbanjar nos vossos prazeres, Tiago 4:3. Marque isso aí na sua Bíblia para você nunca mais esquecer, quando você for orar pedindo a Deus alguma coisa. Contudo, somente o Espírito Santo pode capacitar-nos a subordinar todos os nossos desejos à glória divina. A minha vida tem que glorificar a Deus. O meu emprego tem que glorificar a Deus. As minhas finanças tem que glorificar a Deus. A roupa que eu visto tem que glorificar a Deus. A forma com que eu me comporto tem que glorificar a Deus. A minha família tem que glorificar a Deus. Tudo em minha vida tem que glorificar a Ele.
Aleluia! E é isto. O benefício que as Escrituras traz é quando o Espírito Santo me ensina a forma correta da finalidade da oração. Quinto lugar, nós tiramos proveitos das Escrituras quando ali somos ensinados sobre como devemos pleitear, ou seja, reivindicar, correr, lutar as promessas de Deus. Toda oração ela deve ser feita na atmosfera da fé, porque só ora quem tem fé. Quem não tem fé não ora. Por que você está orando? Por que você está clamando? O que você está pedindo? Por que você está se levantando às vezes 5 horas da manhã, antes das 5 horas da manhã para orar? Porque eu tenho fé que Deus vai fazer alguma coisa. Se não tiver fé, não ora, irmão, não pede, não clama, não adora, não faz nada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Toda oração é feita nessa esfera, nesta atmosfera, porque do contrário também Deus não ouvirá. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. E a fé, ela fala das promessas de Deus. Se não entendermos o que Deus se comprometeu a dar a nós, nós não poderemos nem ao menos orar. Nós não sabemos nem as promessas de Deus, vamos orar pelo quê? Nós oramos porque nós entendemos que nós temos promessas de Deus. A Bíblia diz que Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então tem bênçãos lá nas regiões celestiais. Eu tenho que buscar. E como é que eu vou buscar? Pela oração, pela fé. Se nós não entendemos isso, nós não vamos ter um comprometimento. E as promessas de Deus contêm a matéria da oração. E a matéria da oração é que vai definir as suas dimensões. Quanto melhor estivermos familiarizados com as promessas divinas, e quanto mais formos capazes de compreender a bondade, a graça e a misericórdia preparadas e propostas naquelas promessas, tanto melhor equipados estaremos para fazer orações aceitáveis ao Senhor. Glória a Deus. Então, algumas das promessas de Deus, elas são gerais e não específicas. Algumas delas são condicionais, ao passo que outras são incondicionais. Algumas se cumprem, irmãos, ainda nesta vida. Algumas se cumprem logo, outras não se cumprem nem tão rápido assim, e outras, demora muitos anos. Algumas se cumprem nesta vida, mas outras só vai se cumprir no mundo vindouro. Quando a Bíblia fala em Hebreus da galeria da fé, ele diz que muitos daqueles homens morreram sem alcançar a promessa, porque eles alcançaram uma promessa maior e melhor, que era a vida eterna. Já diz que outros conseguiram a promessa. Diz que através da fé eles conseguiram conquistar, derrubar muralhas, vencer os leões. As mulheres tiveram de volta os seus mortos, tiveram milagres da ressurreição. Está lá tudo em Hebreus 11. Então existe promessa que vai se cumprir aqui, e tem promessa que vai se cumprir lá. Aleluia. Perdeu a chance de dar uma glória a Deus. Então, por nós mesmos, nós não somos capazes de discernir qual promessa se adapta melhor para o nosso caso específico e para nossa presente emergência e necessidade, para que dela nos apropriemos pela fé e façamos um apelo correto perante Deus. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos a cada dia aprender a orar no que concerne as promessas de Deus para nós. Veja aí 1 Coríntios capítulo 2, versículo, acho que a gente leu esse, 11 e 12. Já leu, deixa para lá. Então nós devemos, que é aquela parte que fala do Espírito Santo, né? Nós nos revelamos pelo Espírito, porque o Espírito ele prescruta até as profundezas de Deus. Então nós precisamos da ajuda dele para isso, para que nós saibamos pleitear as promessas de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, irmão, nós oramos com mais virtude e com mais convicção das promessas de Deus.
Porque quando você conhece as promessas que tem lá na palavra, você vai reivindicar elas pela oração. Eu já contei até a história aqui do T.L. Osborne. Eu vi Benny Hinn falando esse testemunho. Ele disse que o T.L. Osborne era foi um homem muito usado por Deus em curas. A esposa dele estava doente, com câncer na barriga, no estômago. E ele se desesperou e saiu fora lá no quintal da casa dele. Pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, colocou no chão, se ajoelhou com a cara na Bíblia e clamou, dizendo: Senhor, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz, a tua palavra diz. E foi orando a palavra. E enquanto ele estava orando, o câncer no quarto da barriga, lá no quarto onde a sua esposa estava deitada, começou a morrer na barriga da sua esposa, porque ele foi reivindicar as promessas. Aleluia, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ei, meu irmão, eu não sei o que é que está travado, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é esta noite, mas o Espírito Santo vai te mostrar especificamente esta necessidade. Você vai orar através das promessas de Deus, e Deus vai fazer uma obra tremenda. Deus vai fazer um milagre que há muito tempo talvez tu espera. Eu creio e tenho convicção nisso. O Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia e nos socorre nas nossas fraquezas. Glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Existem homens, teve homens que obteram mais resultados na oração, porque eles tinham fé, eles oravam com fé. Eu lembro que eu li um livro, O Apóstolo da Fé, de Smith Wigglesworth. Ele era um homem que o ofício dele era encanador. A mulher dele era que pregava, ele só auxiliava. E às vezes ele ia para o púlpito, pregava, acabava as palavras dele, pregava bem pouquinho, dizia: se tiver mais alguém que queira completar aqui, porque eu não tenho mais o que pregar não. Mas Deus deu um dom muito forte para aquele homem, quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ele foi até ridicularizado depois, porque ele não era do meio pentecostal. Ele conheceu pessoas que falavam em línguas estranhas e conhecia o batismo com o Espírito Santo, e ele foi batizado também. E vários mortos ressuscitou no ministério dele, no século XIX, não muito longe do nosso século XX. E esse homem, ele foi conhecido como apóstolo da fé, porque ele tinha ousadia naquilo que ele pregava, naquilo que ele lia na palavra. E ele dizia: nós temos que ter ousadia tal de crer em tudo que está escrito aqui na palavra. E um dia ele estava com outro pastor, e ele chamou o pastor para orar, e eles foram para o quarto orar. E o peso da glória de Deus era tão grande quando o Smith Wigglesworth abriu a boca para orar, que o pastor que estava com ele não aguentou, saiu engateando, procurando o rumo da porta, porque não suportava o peso da glória que estava dentro daquele quarto. Oh, aleluia! Ei, irmão, está preparado para uma dimensão dessa aí? Glória a Deus. O biógrafo de Spurgeon diz que quando ele abria a boca para orar, era como se ele pregasse aquele auditório de 20, 30 mil pessoas ou mais, pegasse pela mão e jogasse na frente do trono de Deus. Há uma história também de Po Yong-Chu, aquele que nós conhecemos lá da Coreia do Sul, que ele estava no quarto orando, e alguém chegou na casa dele para falar com ele, e a doméstica lá, a mulher que trabalhava na casa dele, disse para o irmão, não, era uma mulher com o esposo, disse para o casal: não, ele não pode lhe atender agora, porque quando ele entra no quarto para orar, ele diz: nem que o presidente ligue para mim, diga para ele que eu estou conversando com alguém mais importante do que ele. Mas não é porque eu estou enfermo, eu quero que o Senhor me cure, eu quero que ele ore por mim. Pois então vem aqui. Aí leva ele até o quarto do pastor. Ele está orando aqui dentro desse quarto. Precisa nem você entrar lá não. Você tem fé? Tenho. Coloca as tuas duas mãos no quarto, na parede do quarto.
porque ele está orando lá do outro lado, e eu creio que a oração dele, através do poder que está dentro desse quarto, vai atravessar essa parede e você vai ser curado. A mulher coloca as mãos na parede e a unção que estava inundando o quarto de Byung-Chul tocou naquela mulher e ela foi curada. Que eu estou querendo falar com as histórias desses homens, com essas histórias da Bíblia, despertar a nossa fé, despertar a sua fé, irmão. Muitas vezes a nossa fé está apática, está duvidando, está flutuante. A Bíblia diz que quem duvida é como as ondas do mar. Vai, volta, não tem canto fixo. Nós temos que ter a fé que Deus vai fazer grandes coisas através da oração da igreja, que Deus vai trazer renovo, Deus vai abrir porta de emprego, Deus vai batizar crente com o Espírito Santo, Deus vai curar, Deus vai renovar, Deus vai mudar a história dessa cidade, Deus vai mudar a história desse país, e Ele vai usar a sua vida. Eita, eu sinto a unção de Deus neste lugar. Quem tem glória, dá glória a Deus aí, adore a Ele aí. Aleluia. Nós precisamos, Espírito Santo, da tua ajuda. Precisamos a cada dia aprender a orar no que concerne as promessas de Deus para nós. Sabe qual é o problema? É que muita gente está fazendo campanhas e mais campanhas para conseguir aquilo que já é delas, pela fé, pela promessa de Deus. É só você usar o gatilho da fé, irmão. Você colocar a fé em ação. E através da fé, nós vamos alcançar as promessas de Deus. Jesus disse para o cego de Jericó: a tua fé te curou. Jesus disse para aquela mulher: a tua fé te salvou. Glória a Deus. Sexto lugar, nós tiramos real proveito das Escrituras quando somos levados a uma completa submissão a Deus. Diga assim: eu tiro um real proveito das Escrituras quando eu sou levado a uma completa submissão a Deus. O que a oração é mais? A oração, irmãos, ela é o reconhecimento de nossa incapacidade e de nossa impotência, em que olhamos para aquele de onde chega toda a nossa ajuda, e isso reconhece a sua suficiência para suprir cada uma das nossas necessidades. Então, orar é tornar conhecidas as nossas petições a Deus. Mas petições são bem diferentes de exigências. Tem pessoas que não pedem, quer exigir. Petições, em toda oração nós devemos acrescentar o seguinte: Jesus orou com os discípulos e disse assim: vocês não podem vigiar comigo, nem orar apenas pelo menos 1 hora. E ele vai e ora, e a Bíblia diz que ele ora 3 vezes, repetindo as mesmas palavras. E no final da palavra que ele orou, ele diz o quê? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E isto é submissão, irmão. Isto é entender que não sou eu que faço. É entender que é Ele que faz. É entender que a minha vontade não é nada, se não tiver a vontade dele acima da minha. O apóstolo Paulo rogou ao Senhor por 3 vezes que ele rendesse, que ele tirasse certo espinho da carne. E ao invés de fazê-lo, o Senhor lhe conferiu a graça para suportar tal espinho. Então tem coisas que a gente vai ter que suportar. Tem até uma frase de Francisco de Assis, né? Que o pessoal até canonizaram ele. E, na verdade, ele era um crente
Ele era um homem temente a Deus, que ele se destacou por ajudar muitas pessoas na questão da caridade e tal, das boas obras, que ele passava, via um mendigo sentado, e ele sentava do lado e disse assim: eu só vou almoçar quando você almoçar hoje. E sentava do lado dele e pedia junto com ele. Então era um homem que foi um homem exemplar. E ele tem uma frase que diz: Senhor, me ajuda a suportar aquilo que eu não posso mudar. Então vai ter coisa na nossa vida, vai ter circunstâncias na sua vida, na minha, nós não vamos poder mudar a situação, mas nós vamos ter que suportar. Quando Paulo pede que 3 vezes o Senhor retire aquele espinho na carne, que a Bíblia não deixa claro o que era aquele espinho na carne de Paulo. Alguns dizem que era enfermidade, outros dizem que era a enfermidade nos olhos, era não sei o quê. Só sei que ele roga 3 vezes a Deus: Senhor, me ajuda aqui, tira isso de mim. Ele diz: não, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não vou tirar, mas eu vou te dar graça para você suportar. É meu dever lançar-me aos seus cuidados e pleitear essa bênção, mas sempre com inteireza submissão ao seu beneplácito, para que isso se realize. A oração é onde nós mostramos a Deus a nossa submissão. Senhor, eu não posso, é o Senhor que pode. Senhor, eu não faço, é o Senhor que faz. Senhor, eu não tenho, é o Senhor que tem. Seja feita a tua vontade. Nós devemos entender isso. Submissão a Deus. Só ora quem é submisso a Ele. Só ora que sabe que Ele é que é soberano sobre a terra e sobre os céus. Ele é Senhor absoluto. Glória a Deus, amém? Quem está recebendo essa palavra aí, dá um glória a Deus. Então vamos agora para o último tópico aqui. 7º lugar. Beneficiamo-nos das Escrituras quando as orações se tornam uma alegria real e profunda. Diga comigo: eu me beneficio das Escrituras quando a oração se torna uma alegria real e profunda. Irmãos, estar perante o Senhor em oração é contemplar a luz gloriosa da sua face, é se tornar abençoado com essa experiência e poder dizer juntamente como o salmista diz, lá no Salmo 73, verso 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Sim, é bom para o coração, porque esse é arquitetado. É bom para a fé, porque a fé é fortalecida. E é bom para a alma, porque ela é abençoada. A ausência dessa comunhão de alma com Deus é a raiz que impede a resposta às nossas orações. Salmo 37, verso 4, o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Qual é o fator que, sob a bênção do Espírito Santo, produz e promove essa alegria em nosso coração? Qual é o fator? Primeiro, é o deleite do próprio coração em Deus como grande objeto da oração, e mais particularmente o reconhecimento e percepção de Deus como Pai. Nós temos a percepção de que nós somos filhos e que o Pai é provedor para o filho. Quando os discípulos pediram ao Senhor Jesus que eles ensinassem a orar, ele responde o quê? Vocês vão orar assim. Como é que eles vão orar? Pai nosso que estás nos céus. Filiação e paternidade. Também se lê lá em Gálatas 4 e 6. Eu queria que o Júnior lesse aí, por favor, com os irmãos. Gálatas 4 e 6. Eu podia falar aqui de cor esse texto, gosto muito desse texto, mas eu queria que você lesse aí. Gálatas 4 e 6. E porque sois filhos, Deus porque sois o quê? Filhos. Pronto, vai lá. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Clama o quê? Abba, Pai. Pai.
que no hebraico aramaico é paizinho, meu pai, meu papai, pai querido, pai amoroso. É uma forma carinhosa e de intimidade de filho para com o pai. Oh, aleluia. É só o filho que sabe tocar o coração do pai. Quando o Ariel diz assim: papai, amo você, isso enche o meu coração de alegria, irmão. Quando o seu filho diz que ama você, você fica feliz também. Quando ele vem dar um beijo no seu rosto, lhe abraça, coloca a cabeça dele assim na sua perna, você fica feliz. Da mesma forma é o relacionamento nosso com Deus. Quando nós oramos, nós estamos nos deleitando, o nosso coração em Deus como o grande objeto da nossa oração, e mais particularmente reconhecendo a percepção dele como nosso Pai. Você não é gospel, você não é evangélico. Quem diz que você é isso é a revista Veja, é a Globo, esses camaradas aí. Você é filho. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. De modo semelhante, também nos é dito em Efésios 2,18, para o fortalecimento da fé, para o consolo de nossos corações, que por Ele, ou seja, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aleluia. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo. Nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Que paz e que certeza e que liberdade isso nos confere à alma. Sabemos que nos aproximamos de nosso Pai. Isto é um privilégio, isto é uma paz, isto é uma bênção. Quando você ora, você tem paz. Segundo lugar, a alegria na oração é promovida pelo fato de que a oração e a alma vê a Deus, de que o coração e a alma vê a Deus como alguém assentado no trono da graça. Uma visão de expectação conferida não pela imaginação carnal, e sim pela iluminação espiritual, que é pela fé que nós vemos, Hebreus 11:27, aquele que é invisível, porque também a fé é a convicção de fatos que se não veem. Abra em Hebreus 4:16, por favor. Hebreus 4:16. Aí eu chamo o meu tecladista aqui para me ajudar, para a gente ir para o encerramento. Aleluia. Hebreus 4:16. Aleluia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Cheguemos, pois, com confiança, porque o filho, ele confia no pai. O filho, ele vai ter a confiança de estar nos braços do pai. Ele vai ter a confiança, ele vai ter este acesso. Ele não vai falar com fulano nem com Beltrano para falar com o pai. Ele corre para os braços do pai. Ele corre para o colo do pai. Aleluia. Então ele está dizendo que nós vamos chegar com confiança ao trono da graça, para receber graça de Deus em tempo oportuno. Fica de pé aí. Terceiro lugar, para mim terminar desse ponto. A liberdade e o deleite na oração são estimulados pela consciência de que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, está disposto e pronto a dispensar graça e misericórdia aos pecadores que estão lhe suplicando. Eu vou ler para terminar aqui só um texto de Isaías
Isaías capítulo 30. Aleluia, obrigado Espírito Santo. Isaías 30, versículo 18 diz assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Olha só o que ele está dizendo aqui, irmão. Ele está dizendo que Deus espera ser solicitado por nós. Ele espera que nós depositemos fé em sua pronta disposição para abençoar-nos. Seus ouvidos estão perenemente abertos para os clamores dos justos. Assim sendo, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé. Também vai se ler em Filipenses 4, 6 e 7. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Oh, fecha os teus olhos. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado pela tua palavra falando aos nossos corações. Santo Espírito, vem nos ajudar, Espírito Santo, porque às vezes nós não sabemos orar como convém, mas vem revelar para nós a vontade do Pai. Vem revelar para nós a vontade de Deus. Que nós venhamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que nós venhamos colocar, ó Espírito Santo, nos ajuda a colocar em primeiro lugar como prioridade a vontade de Deus, a adoração, o clamor, a humilhação. Porque sem Ti, ó Deus, nós não somos nada, mas nos ajuda, nos fortalece. Ó Senhor, cumpre as Tuas promessas em nós, derrama as Tuas bênçãos sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre este lugar. Derrama a promessa do Teu Espírito Santo, derrama o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória. Vem curando, vem restaurando, vem batizando, vem alegrando, vem renovando, vem vivificando, vem adornando a tua noiva, a tua igreja. Enche o teu povo de poder, Senhor, para desfrutarmos mais e mais de ti, da tua presença, para termos um relacionamento contigo, intimidade contigo. Nos santifica, nos lava, nos limpa, nos purifica. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, abençoa estes que aqui estão, aqueles que não vieram, que estão alguns assistindo aí, Senhor, pela transmissão. Visita a casa de cada um, em nome de Jesus Cristo. Nos dá uma noite tranquila, uma noite de paz, debaixo da tua presença. Nos leva em paz para os nossos lares. Fica conosco, no nome de Jesus. É o que nós te oramos, te pedimos e já te agradecemos. E quem crê, aplauda bem forte. Que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui, bem pertinho de você. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Glória a Deus, glorifica ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero só avisar os irmãos